Esses vídeos são muito enriquecedores, viu? Botei para gravar e agora a gente vai começar. É hora, amor, para a gente começar? Tá na hora. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, com os olhos abertos, Senhor, com as nossas mentes preparadas, Senhor, reservamos esse horário, Senhor, para estar diante da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha como consolo, Senhor, nos dar entendimento, Senhor, através daquilo que iremos estudar hoje, Senhor, e nos ajudar naquilo que nos cabe, Senhor, de guardar essa palavra em nossos corações, Senhor, porque o nosso propósito, Senhor, aliás, desde que passamos a te conhecer, foi não pecar contra ti, Senhor. Então, a tua palavra tem servido, Senhor, para isso, para nos nortear, Senhor, em nossas famílias, em nossa comunidade, Senhor. Por isso, te louvamos por esse tempo, Senhor, e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos nós. Que tia está aí também, né, tia? Glória a Deus, Deus abençoe, tia. Vamos nós. Minha tia tirou o gesso essa semana, ficou 2 meses com gesso, glória a Deus. Eu estou tentando voltar no primeiro e tirar aqui o negócio. Vamos lá. Em tudo a gente dá graça ao nosso Deus. Estudo de João 9. Hoje vai dar para fazer o capítulo todo, que esse capítulo é menor um pouquinho do que o capítulo 8 e a gente consegue. Então, a gente vai, nesse João 9, para o sexto sinal. Sexto sinal. A gente falou lá no começo, quando começamos a estudar o livro de João, que João não fala assim milagres, né? Ele não se preocupou em escrever no evangelho dele sobre muitos milagres de Jesus, o que a gente vê muito em Mateus e Marcos e Lucas, mas em João a gente vê poucos milagres. Por quê? O objetivo de João ao escrever o evangelho foi mostrar sinais de que aquele Jesus que estava ali com eles e que depois foi crucificado, aquele Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Então, a preocupação dele foi escolher milagres, que ele chama de sinais, né? Mas ele escolheu para mostrar que o homem não poderia fazer igual a Jesus fez. Então, ele escolheu contar, pensou, né? Porque foram vários milagres. No Evangelho de Lucas fala que se ele fosse citar todos os milagres que Jesus fez naqueles 3 anos de ministério, ele falou que teria que ter um livro, né, separado só para contar milagres. Foram muitos milagres. Mas João, ele pincelou, assim, ele procurou mesmo, ele foi o último que escreveu o Evangelho, ele já escreveu o Evangelho, ele já estava velhinho, então já pôde analisar. Eu acho muito legal isso, que quando a gente se afasta um pouco do acontecimento, a gente consegue ter uma visão melhor ali no fogo do acontecimento, na hora que está as coisas acontecendo, a gente não tem uma visão clara das coisas. João escreveu bem depois, foi o último evangelho a ser escrito, então ele pôde, assim, analisar e colocar no evangelho dele coisas que conduziriam ao alvo que ele estava se propondo ao escrever o evangelho. Ele escreveu o evangelho para mostrar que o Messias prometido era Jesus, né? Então, cada milagre que ele conta, ele fala que é um sinal, né? É sempre algo que o homem não consegue fazer. Só Deus poderia fazer. Então, ele escolheu. Então, vamos lá. João 9 fala, logo no começo, sobre a cura de um cego de nascença. E esses amarelinhos aí que a gente vê aí são inserções minhas, tá? Não tá lá na Bíblia, não, tá?
Então, vamos lá. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego, né? Aí eles estão fazendo um tipo de pergunta que talvez nós façamos, né? Às vezes a pessoa já nasce com um problema ali, já desde o nascimento, já apresenta um problema, e aí, às vezes, a gente pergunta, por que já nasceu assim, né? O que aconteceu para que nascesse assim? E os discípulos se fazem esse questionamento. O que aconteceu? Foi questão de pecado, né? É questão de pecado, eles estão aí querendo saber, né? Foi quem que pecou? Os pais dele que pecaram e ele sofreu a consequência, né? O que foi, né? Ele que pecou? O que aconteceu? E aí eu coloquei assim, é maldição de Deus, entre parênteses aí, né? E aí eu me reportei a João 5,14, que diz bem assim: mais tarde, foi naquela questão do sinal da cura do paralítico, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nesse caso aqui da cura do paralítico, o próprio Jesus fala que essa enfermidade, esse moço que estava 38 anos ali, perto ali daquele tanque de Betesda, aqui a causa da enfermidade dele, Jesus fala que é pecado. Aí ele fala assim, vai, não peques mais, né? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui Jesus fala, né? Mas já aqui, no caso desse cego, não é mais causa de pecado, Jesus vai explicar. E aí, antes da gente passar para a explicação, eu gostaria que você colocasse no coração, quando você estiver diante de alguém enfermo, não fique questionando a respeito da situação. Será que a vida está desse jeito por causa de pecado? Pecou esse aí, ou foi consequência de pecado dos pais, ou é pecado dele? Não fique questionando a respeito. O que cabe a nós fazer não é julgar. O que cabe a nós fazer é estar junto, é orar, é oferecer uma ajuda se a gente pode ajudar. Eu citei aí a Marta lá, né, com a Lorena, no caso de sofrimento, nasceu um neném, né, nasceu antes do tempo, está adoentado, está passando por cirurgia, a Marta está lá assessorando. Não cabe a Marta questionar o que será que aconteceu com esse neném aí, foi os pais que pecaram, foi ele, né? Não tem, gente, que a gente questionar. Isso a gente deixa por conta de Deus. O que a gente vai fazer é oferecer ajuda, acolhimento dentro daquilo que a gente pode fazer. Aqui a gente percebe que um homem cego estava mendigando porque era cego, quer dizer excluído, né? Ele estava excluído ali, sabe? Não é porque é cego, a pessoa paralítica, ela pode estar fazendo parte do nosso meio, ela pode estar sendo ajudada. Então, vamos olhar, né, para o deficiente com um olhar mais de amor, de acolhimento, né? E aí, o terceiro, versículo 3, Jesus vai explicar o que está acontecendo com aquele cego, qual é o motivo, né? Então, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, a cegueira desse moço aí, não foi pecado dele, não foi pecado dos pais, foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, não está nada ligado a pecado, a maldição, nada, para que Jesus manifestasse a glória de Deus. Então, olha que lindo, né?
e houve ali a manifestação da glória de Deus na vida desse cego curado, né? Aí Jesus continua, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus vai se reportar novamente ao que ele estava fazendo aqui na terra, naqueles 3 anos de ministério. Ele veio aqui para fazer as obras daquele que o enviou. Enquanto é dia, ele falou, enquanto é dia, a gente vai fazer as obras. E eu botei entre parênteses aí amarelo. O ministério de Jesus é fazer as obras do Senhor enquanto é dia, enquanto é dia. Então, esse era o objetivo dele ali, enquanto estava aqui na terra, né? Aí ele bota assim, à noite, e aqui a noite está representando a hora em que ele sai da terra, né, a crucificação, e acaba ali o ministério de Jesus na terra, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, Jesus falou, enquanto eu estou aqui, é tempo de fazer as obras daquele que me enviou. Na hora que eu sair daqui, for crucificado, acabou o tempo de fazer aqui. Aí já passou para outro fazer, que somos nós, né? Então, enquanto estamos vivos, se a gente quer ser imitador de Jesus, o tempo de fazer a obra de Deus no reino dele é esse tempo que nós temos, é o dia. Enquanto é dia, a gente faz as obras. À noite vem e a gente já não pode mais trabalhar. Então, esse é o tempo de fazermos as obras de Deus, enquanto estamos aqui. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, onde tem trevas, a luz chega e a treva vai embora, se acaba. Essa é a função de Jesus, esse é o ministério dele. Aí, 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Eu fico assim, imaginando assim, uma pessoa muito nojenta, né? Eu sou um pouquinho nojenta, não sou, amor? Ainda bem que se fosse... Aí Jesus não ia lá, não ia ver, não ia ver o que estava fazendo. Está cego, não está vendo que ele está cuspindo. É verdade, né? Pode ser nojento, está cego, não vê. Agora, Jesus cuspi no barro ali, né? Mistura, faz uma massinha e aplica nos olhos do cego. Meu Deus! Talvez você fique pensando que Jesus só use a metodologia de falar assim, esteja curado em nome de Jesus. Pronto, está curado. Não, Jesus faz isso, esteja curado. Ele também tem hora que ele pega um lodinho e bota no olho, sabe? Ele vai curando, ele não tem aquela doutrina, jeito de curar, tem que ser sempre desse jeito. Não, Jesus, ele faz do jeito que ele quiser. E aí eu botei uma observação ali. Criou, né? Gênesis, esse aplicou aí aos olhos do cego essa massinha lá na raiz da palavra no hebraico, ela se confunde muito com criou. E aí a gente se reporta a Gênesis, quando estava Jesus, o Espírito Santo de Deus, e Deus, ali na criação, e Deus vira e fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Senhor Deus vai para o barro, né, e molda e faz o homem. Esse lodo aí aplicado na raiz faz um link lá com a criação, quando o homem foi criado, porque dizem os estudiosos que esse homem não tinha olho. Sabe que é fechado, assim, que não tem o olho? Não desenvolveu. Então Jesus, a má formação. Então, Jesus ali pegou o barrinho, cuspiu, fez um barrinho, passou no olho. E fez um olhinho para ele. E fez um olhinho. E aí, versículo 7, ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi
lavou-se e voltou vendo. Eu lembro de um outro cego descrito na Bíblia, né, que Jesus ia botando, tocando no olho, né, e não botou barrinho não, né, aquele lá ele foi passando, né, a mão, falando, você já está enxergando? Ele falou assim, eu estou vendo assim umas imagens assim, dos homens como árvores. Aí eu creio que Jesus pensou, ainda não está bom, tem que enxergar direitinho, o homem vendo o homem, a árvore sendo a árvore. Aí Jesus vai, toca novamente no olho e falou, agora eu vejo. Então, nesse outro cego, Jesus não usou barrinho. Nesse aqui, eu creio até para criar algo que não existia, porque esse cego aqui dá a entender, pela raiz da palavra de criar aí, que ele não tinha o olho, Ele né? nasceu sem Ele olho, nasceu uma sem o formação. olho. E aí Jesus vai, pega o barrinho ali, cospe, faz uma massinha e bota, e esse moço vê. Aí, versículo 8. Então, aí eu acho interessante, eu botei até em caixa alta aí, os vizinho, hein? Vizinho. Vizinho vê a gente, né? Eu tenho uma vizinha aqui que eu quase não vejo, só vejo o marido dela, né? Mas tá ali, né? Ela sabe quem eu sou, né? Eu sei quem é ela, né? Os vizinhos, eu que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. Por que essa pergunta? Eu não entendi essa pergunta que eles fizeram. Não entendi, não. Mas, né? Não é este que estava assentado pedindo esmola? O vizinho conhece a gente. E ele ficava lá pedindo esmola, eles sabiam quem era ele, né? Aí faz essa pergunta. Aí eu botei assim: a cura do cego é um sinal e denuncia a cegueira da nação. Muitas vezes, queridos, a gente, eu sou uma. Às vezes o pedinte está sempre ali naquele lugar, sempre sentado esmolando naquele lugar, e a gente passa e nem vê. A gente vai passando, a gente não olha, não sabe nada. Eu louvo a Deus porque Deus chama pessoas que veem essas pessoas que não são vistas por ninguém, sabe? Tem pessoas que chegam, que se abaixam ali, que conversam, que abraça. Eu lembro de uma missionária nossa antiga, assim, que veio para Batista Missionária, lá nos anos 90 e pouco, saiu da Holanda, porque Deus mostrou a ela em visão lá na Holanda que tinha crianças de rua aqui que precisavam ser abraçadas. Aí vem ela, da Holanda, aí vai para em Minas, no ministério, na missão Portas Abertas, e missão Porta Aberta, entra em contato com o pastor Paulo, da minha igreja, e aí ela aparece lá na nossa igreja. E aí a gente saía na rua com a Nete, e Nete via criança na rua, Nete largava a gente, ela abraçar aquelas crianças sujas, catarrenta, piolenta, e aquela mulher loira, olho azul, azulzinho, alta, eu acho que ela tinha 1,90 e pouco, sabe? Saía, largava a gente abraçar as crianças na rua. Eu falo assim, é um chamado específico de Deus para essa vida. Saiu lá da Holanda para abraçar a criança suja de rua aqui no Brasil, né? Então, eu louvo a Deus. Tem coisas, queridos, que eu não sou chamada a fazer. Eu não sei, meu olhar não está voltado, eu não estou preocupada, mas tem outras coisas que eu estou olhando, que eu estou preocupada, que eu estou querendo fazer algo, esse é meu chamado. Deus não sobrecarrega nenhum dos seus filhos, sabe? Assim, que você tem que fazer tudo. Você fez, você pegou, você foi lá, deu comida dos pobres, deu não sei o quê, cuidou dos doentes, das viúvas. Não, Deus não sobrecarrega, mas Deus coloca em cada um de nós uma abertura, uma queda para ajudar a algo específico no reino dele. Então, você vai fazer, não vai ser pesado para você. No final, quando você fizer, você vai chegar em casa, vai deitar a cabeça assim no travesseiro, vai sentir paz. Agora, vai ser pesado para aquele que não foi chamado e vai lá fazer, sabe? Então, cada um de nós... Se você também quiser abraçar além do seu chamado, vai ser pesado também. Vai ser pesado para mim. Porque o chamado é específico. É específico. Eu preciso entender
aquilo que comove meu coração, aquilo para o qual Deus foi me preparando, me forjando, e aí eu fazer, quando eu ver essa necessidade, vir essa necessidade perto de mim, eu estou ali pronta, porque fui preparada por Deus para fazer aquilo, eu me preparei, eu estudei, eu me especializei, eu cuidei, eu tenho o coração aberto para isso, e eu vou lá e faço. Agora, eu não posso também cobrar do irmão que não está fazendo o que eu faço. Eu tenho que entender que o corpo de Cristo, né? Paulo usa a figura de um corpo, né? As pessoas ali na igreja, elas estão ali desempenhando várias funções. Talvez eu só esteja olhando para aquilo para o qual eu fui designada, e eu quero que todos façam aquilo que eu faço. E quando eu não vejo as pessoas fazendo, eu começo a reclamar. Ah, irmão, você não está vendo, não, essa necessidade, não tá fazendo nada. Não, querida, ele está fazendo aquilo para o qual ele foi designado. Às vezes o irmão é designado para olhar para mim e para orar por mim. Aí eu olho assim, não vejo o irmão fazendo nada, eu não sei de nada, mas o coração dele está lá inclinado a sustentar a igreja em oração. Eu falei aqui no começo, quando nem todos tinham chegado, sobre a Ruda. A Ruda, ela olha e vê a gente quando está com necessidade, abraça, e ela vem e abraça. Queridos, quantas vezes eu fui fortalecida com o abraço de Arruda? E eu falo assim, Arruda, quando você não está, eu sinto falta de você, porque está ali para me fortalecer. Eu sei que ela faz isso com outros, mas para mim, específico, eu necessito do abraço dela. Vocês estão entendendo? Cada um no seu cada um. E eu não posso cobrar o meu irmão do lado que ele não está fazendo aquilo que eu faço. O meu irmão do lado, ele deve estar fazendo a outra coisa. E sabe quando é que a gente não vê as pessoas, não fica cobrando as pessoas? Já percebi isso. Sabe quando é que a gente para de reclamar do irmão? Está ocupado com alguma Quando coisa. a gente está ocupado com alguma coisa. Quando a gente está ocupado em fazer algo, a gente não vê que o irmão não está fazendo. Porque a gente está focado naquilo que a gente precisa fazer. Então, quer ver alguém que reclama muito de tudo, aponta defeito de tudo? Pode reparar, essa pessoa não está fazendo nada. Agora, procura ver um que está fazendo e pergunta assim, irmão, você viu que está faltando? Não, não vi, não. Por que você não viu? Não, nessa hora aí, eu estava fazendo outra coisa ali, não deu para ver, irmão. Quem está fazendo não está olhando muito, sabe? Ele está fazendo o que ele foi designado para fazer. Ele não está olhando defeito, ele não está olhando o que não está fazendo, sabe? Guarda isso no seu coração. E tem outra, guardar coração, falar em guardar coração. Às vezes você está na igreja, tem uma cobrança do pastor de que você ainda não tem um ministério, você precisa procurar um ministério, e quem sabe que seu ministério é Deus, não é o pastor. Que, de repente, Deus está te usando no seu lar para você guiar os seus filhos, e Deus tem um projeto com seus filhos que precisa ser guiado. Agora você vai, larga a sua família e vai servir a igreja do pastor fulano de tal, e daqui a pouco sua família vai assim, eu não aguento mais essa igreja, não aguento minha mãe mais, ou o meu pai que só não sai da igreja e não cuida da gente. Aí essa criança vai se perder e Deus ia usar ela lá não sei como e não consegue. Então, às vezes, você está ali em casa ali e não Primeiro sabe. ministério da pessoa É qual a é? família. Família. A família. Então, é Deus, família, a igreja, pela igreja, depois é que vem ministério. Vocês entenderam, queridos? Primeiro ministério é família. Lembrei aqui de Maria, mãe de Jesus, né? O ministério dela de ficar acompanhando Jesus, de levar João Jesus, Batista, Jesus no nascido de templo, mulher. assim, levar para o templo, ficar lá, ensinar a palavra, que é os pais que ensinam. Esse menino com 12 anos já estava conversando as coisas de Deus e estava ali junto. Conta aí a Por vida, isso ela ministério foi. de Por isso, Maria, qual foi? só Cuidar de isso. Jesus. Pois é. Ficar Só por acompanhando. isso ela foi escolhida para ser mãe de Jesus. Só por Cuidar. isso. Às vezes, João Batista. às vezes o seu ministério não aparece, queridos. Ninguém está vendo.
Ninguém está vendo o seu chamado, mas o nosso Deus, ele está vendo, ele está sabendo, ele está vendo no seu coração que você está fazendo aquilo que ele te designou para fazer. Então, não fique muito assim por procurando coisas que aparecem, que tem aquela aparência, sabe? Às vezes o irmão tem um ministério lá de cantar louvores na igreja. Então, todo mundo vê o irmão trabalhando, né? Durante o culto, a gente está lá, ele está lá na frente, está bem visível, né? Você vê lá o irmão atuando, ministrando, mas às vezes a gente não vê aquele que está lá quietinho orando, porque não está sendo visível, mas Deus está vendo. Então, tem chamados que são imprescindíveis, imprescindíveis para a obra de Deus. Imprescindíveis. Então, descubra aquilo que você tem uma queda para fazer, aquilo que o seu olho fica lá sempre, aquilo que é motivo de sua preocupação, você está sempre com o coração voltado, descubra e faça. E faça para Deus, que ele vai receber todo o louvor, toda a glória, toda a honra. Continuando. Vamos lá falando dos vizinhos lá em relação ao cego, né? 9. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, virava para os outros, para os vizinhos, para os conhecidos, e falava assim, sou eu. Aí Que agonia! Versículo 10, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como foi? Como foi? Então, devia ser aquela pessoa que tem o olho preso, né? Assim, pregado, né? Assim, como vazio. Foi? Vazio, né? Como foi que te abriu? Aí ele respondeu, versículo 11, o homem chamado Jesus fez lodo. Lodo aqui é no sentido daquele barrinho, né? Aquela massa de barro. Untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Ele contou. Aí o versículo 13 já começa a perseguição. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Quem são os fariseus aí? A liderança daquela comunidade. Foram lá apresentar, ó, esse aqui era cego, aqui, ó, tá aqui, tá vendo tudo. 14, aí vem uma coisinha aí que a gente às vezes passa lendo, não dá conta. Mas olha como é que começa o versículo 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Sábado. Eis o problema. Porque Gil, eu vou tirar o áudio aqui, porque lá em cima a caixa está fazendo barulho, você está vendo? Estou ouvindo um pouquinho. Pode tirar e na hora que você quiser falar, você liga de novo. Fica à vontade, tá? Então, sábado começa o problema, a religiosidade, que a gente já viu em outros sinais, né? O povo não liga se está fazendo, mas o sábado não pode fazer. E quando foi perguntado se foi ele que pecou ou foi os pais, a resposta de Jesus foi... Para que manifestasse a glória de Deus. Então, eu botei aqui uma abertura aqui falando assim, ó, Jesus denunciando a religiosidade dos fariseus. Jesus estava ali. Sinal também de Jesus também servia para apontar, olha, está errado. Está errado. Vocês cobram, vocês falam, cobram, mas vocês não são. Isso aí é tudo casca. Aí, 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Continuou ele dando a mesma explicação. 16. Por isso alguns dos fariseus diziam, e aí eu sublinhei o que eles estavam falando. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
Se ele não segue aquele ritualzinho, aquela doutrina que eles pregam, então não é de Deus, não. Ele não pode fazer diferente E Deus botou esse cara cego para ser curado nesse dia, nesse dia. no caminho de Jesus. E Jesus não ligava, não. Não tinha medo, não, de fazer as coisas. Era para a glória Aí eu de Deus. botei aqui, a arrogância. Eles se intitulavam os líderes, mas que sabiam de tudo, não sabiam de nada. Olha o que eles falam. Esse homem não é de Deus. Não sabe de nada, inocente. Não sabe que ali está o Filho de Deus na terra, né? Aí diziam outros fariseus, tá? Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, divisão entre eles, né? Porque uns falavam assim, esse homem não é de Deus. É de Deus, sim. Como é que pode fazer sinais se não for de Aí Deus? o outro falava assim, mas como é que pode? Se não é de Deus, como é que ele faz tantos sinais, né? Aí 17, de novo perguntaram ao cego, voltaram para o cego. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Então estão questionando. Que é profeta, respondeu ele. Aí o cego fala, é profeta. Me curou, é profeta. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Oh, preferem negar a verdade. E que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então, agora sim, você não era cego nada, vamos chamar seus pais para falar aqui, a gente vai questionar seus pais, e seus pais vão dizer que você não era cego. Então, eu botei entre parênteses aqui, é mais fácil negar o fato do que mudar de vida, do que aceitar a verdade. A verdade está ali, nua e crua para eles, mas eles resolveram não acreditar. Aí chamaram os pais, 19, e os interrogaram, aqui já está interrogando os pais do cego. Já, eu fico imaginando a pressão, né? Os pobres, coitados, humildes, né? Aí vem cá, a liderança está toda ali em volta. Pura. É política. Aí bota assim contra a parede, né? Aí pergunta assim: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Aí os pais falaram assim: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Eles estão saindo fora, tira a gente disso. Quem crenca pura. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo, de você. Vem perguntar a gente, não, vocês estão botando a gente contra a parede. Por quê, queridos, que eles se sentiram acuados aqui? Porque se vai contra a liderança, eles são expulsos ali, não pode mais se reunir. Então, eles foram, ó, pergunta a ele. Não, porque ele já sabia que estavam contra Jesus por ter transgredido uma lei. Sim, mas os pais então, resolveram sair fora. Que... Vai lá, pergunta a ele já é grande, já tem idade, ele pode responder por ele mesmo, né? Aí, 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, já estavam sabendo disso. Então, o que eles fizeram? Não vamos falar que é Jesus, não. A gente sabe que ele é nosso filho, que ele nasceu cego e que agora está vendo. Agora, quem abriu o olho dele, não sabemos. Vai lá, pergunta a ele, ele já tem idade para responder por ele mesmo. Então, eles saíram fora, fugiram, porque estavam sendo ali perseguidos e poderiam ser expulsos da sinagoga. 23. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o, pergunta a ele, que a gente não vai falar, não. A gente pode ser expulso por falar a verdade, então vão ficar caladinhos. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus,
nós sabemos que esse homem é pecador. Então, eles queriam assim, não foi Jesus que fez, não vem vocês aqui falarem que foi ele, você tem que dar glória a Deus. Aí o cego falou o seguinte, eu achei tão gozado, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então, eu botei aqui, aqui branquinho aqui, para a gente parar e prestar atenção. Eu não sei. O que você está perguntando, não sei. Agora, o que eu sei? Eu era, mas agora eu não sou mais. Ele deu um testemunho. O que é testemunho, queridos? É falar do que Deus fez na sua vida. Só. Qual é o seu testemunho? Eu tenho testemunho. Antes eu era de um jeito e agora não sou mais. Aí eu falo sobre isso para as pessoas. Às vezes as pessoas perguntam, Gil, mas como é que foi essa mudança? Muita gente pergunta aqui a respeito de casamento, né? Nossa, como é que foi? Como é que foi? Nossa, uma história longa, né? A gente começa a falar. O que é isso? A gente dá testemunho. Quem fez? Deus. Quem continua fazendo? Deus. Então, a honra toda de tudo que aconteceu com a gente vai para Deus. A gente explica isso direitinho. Não foi a gente. Pela gente mesmo não teria acontecido nada. Então, moço, o que ele tem para falar? Olha, eu não sei o que vocês estão querendo saber. O que eu sei é, eu era cego e agora eu não sou mais. Pronto. Ele deu um testemunho. Pensa aí no seu testemunho. Se alguém perguntar para você alguma coisa do que foi que te aconteceu, o que você pode falar? O que você era e que agora você não é mais? Fica aí para você refletir. Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vou disse e não atendeste. Ele está falando assim, eu já contei para vocês e vocês não estão dando conta, eu já repeti. Por que quereis ouvir outra vez? Ele já estava cansado de falar o que tinha acontecido. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí aqui ele já está, já... Vocês querem também se tornar discípulo dele? É isso? Por isso que vocês estão perguntando? Que ele já estava já se enchendo de coragem. Discipulando ele. O que, Giovana? Fala, já está discipulando ele. Já está discipulando os fariseus. Isso mesmo, verdade. Aí, 28. Então o injuriaram. Injuriar é xingar. E lhe disseram, discípulo dele és tu. Olha, eles profetizaram. Nem sabia que estava profetizando, porque esse cego virou discípulo de Jesus, acompanhou Jesus. Mas nós somos discípulos de Moisés. Nada, se fossem discípulos de Moisés, não estariam assim confrontando Jesus. Não estariam, né? Aí, continuando. Sabemos, eles continuam falando, que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Nem sabemos. E nem querem saber, eles querem é confrontar. Eles querem é banir, matar Jesus. O que está no coração deles é isso. Não querem conhecer Jesus, nada. Se quisessem conhecer a Jesus, eles conheceriam. 30. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Ó. Toma. Me abriu os olhos. Né? Não é de estranhar, é de estranhar que vocês não sabem de onde ele é. Tipo assim, tão fácil saber, ele está aí, Quem é só pode perguntar, fazer isso? né? Mas ele me abriu os olhos, ele me abriu os olhos.
Olha o sinal. 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Olha o sinal aí. Não existia isso. Um cego de nascença abrir olho. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ó, testemunho dele. E ele entendeu, hein? Ele entendeu assim: esse homem é de Deus, porque não tem quem faça o que ele fez comigo. 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ou seja, quem é você? Quem é você para vir falar para nós algo? Quem é você? Aí vem a religiosidade, queridos. É diferente de religião. Esse espírito de religiosidade, sabe o que ele faz com a pessoa que tem? Bota no coração dele assim: nós somos melhores do que você. A minha igreja é melhor do que a sua. O meu pastor é melhor do que o seu pastor. A minha ministração é melhor do que a sua. O trabalho que eu faço para Deus é mais importante do que o trabalho que você faz para Deus. Isso tudo, queridos, tem um fundo, lá no fundo, no coração, a raiz é preconceituosa, é de religiosidade. O nosso Deus, a gente tem batido aqui dia a dia, o nosso Deus, ele olha coração. Quando a gente fica olhando só para a capa, a gente cai nesse pecado de religiosidade que é: eu me sinto aqui dentro melhor do que você, eu sou mais importante que você. Você é menos, vamos ler o 39, você é menos do que eu. Então, a gente precisa, cada vez que a gente sentir, olha que isso é fácil de entrar em nosso coração, viu? Cada vez que a gente sentir que a gente está sendo mais importante do que o outro, você pode ter a certeza que aí já entrou um espírito de religiosidade em nós, sabe? Quando a gente tem esse sentimento de estarmos nos sentindo mais importantes do que o outro, algo está errado, isso não vem de Deus, isso não vem de Deus. Então, atentos a isso aí. Eu sei que vocês não, nunca vai acontecer isso, que vocês são tudo gente boa, mas eu, de vez em quando, esse espírito quer fazer morada em meu coração. Esse espírito, às vezes, ele ouve a voz das pessoas que falam, sabe? Às vezes, o telefone lá que está chamando. Às vezes, ele pensa assim, sabe? Que, nossa, alguém vem e elogia. Gil, você tem o dom de ensinar. Ah, Gil, a sua pregação é boa. Aí, às vezes, sabe, a Gil volta para casa se achando e se sentindo. Então, eu sei que isso não acontece com vocês, não, mas eu preciso ficar sempre atenta para não cair nesse pecado de me achar melhor do que os outros. Imagina para uma mãe, para um pai, ver que um filho está achando que ele é melhor que o outro. Pai ama tudo igual, ele não faz acepção, então eu preciso estar cuidando do meu coração o tempo todo, senão daqui a pouco eu estou ensinando o que é correto e eu estou caindo em pecado com a minha vida. Não quero isso para mim. Eu vou vigiar meu coração em todo tempo. E, para terminar, Jesus aparece e se revela ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, expulsaram o cego da sinagoga. Encontrando-o, lhe perguntou:
crês tu no Filho do Homem? Então, Jesus fez a obra e daqui a pouco vai completar, né? Não largou para lá, não. Ele veio conversar. Ó, que interessante isso, né? Ele trabalhou na vida do cego, mas não largou o cego para lá. Foi conversar com o cego. Viu ali um terreno fértil. 36. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Sou eu que estou falando contigo. Aí o cego falou assim: eu creio, Senhor, e o adorou. Aqui tem uma chave para a gente ver. Salvação. A fé sempre se expressa na adoração. Crer e adorar. Sempre quando entra a verdade do Senhor em nosso coração, o retorno é adoração. Eu creio, Senhor, e o adorou. Então, toda vez que o Senhor faz algo, imagina aqui, preste atenção, ele só adorou depois que ele entendeu quem era o Senhor. E existem pessoas, queridos, que são objeto de milagre de Deus, mas não sabem quem é Deus. Esse cego, Jesus curou ele com lodo, mas aqui no versículo 36, ele pergunta assim: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele não sabia quem era Deus. Ele conhecia de ter sido tocado, mas ele não creu no coração. O crer é depois, vem depois na vida dele. Depois ele creu e adorou. A adoração, ela é sempre uma consequência de um coração que crê. Acaba que a gente se volta para Deus, para adorá-lo, para render a Ele o nosso louvor. Nossa, Jesus fez isso, mas Deus que enviou Ele para mim, para me curar. Senhor, eu te louvo. É o coração que crê e o coração que adora. Aí Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Tá? Se tornem cego. Edna, eu estou ouvindo sua voz aí. Sim, caiu aqui, eu fiquei desesperada. Agora entrei tá. Aí voltou agora, glória a Deus. Sim, mas já fui lá embaixo avisar o pessoal que eu estava preocupada com a água, parece que ia estourar lá em cima. Tá, vamos continuar aqui. Aí o versículo 39, Jesus fala assim: eu vim para que os que não veem, não está vendo, está cego, vê. Então, cego, viu, querida, aqui esse ver aí, não é só o físico, esse cego viu o espiritual. E aqui, os que veem se tornem cegos. Espirituais. Os fariseus aqui, eles continuaram enxergando, continuaram vendo as coisas, mas eles estavam cegos. E Jesus veio e até hoje é assim. Então, a gente Tem não gente pode se que admirar tá com o olho, né, coisa. A gente não pode se admirar de muita coisa dentro da igreja hoje em dia, porque... Não vou nem falar do momento que a gente está passando, sim, né, das coisas que estão claras, mas tem gente que não enxerga, né? Então, Jesus veio para aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Eu até sublinhei e botei negrito aí. Se você quiser botar na sua Bíblia aí, o 39 aí, ó, missão de Jesus. Bota aí, sublinha na sua Bíblia. Versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Você está falando da gente? Não está entendendo. Você está falando da gente? 41. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Quer dizer, não estou vendo, não estou pecando, mas porque agora dizeis, nós vemos, né? Eles estão falando, se acaso você está achando que a gente é cega, a gente está vendo tudo, né? Mas agora que vocês estão falando que você viu, subsiste o vosso pecado. Aí eu botei aqui em amarelinho assim, pecado nós vemos, é arrogância. Arrogância é ver sem Cristo. Eu preciso ver
com os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo, querido, eu vejo além do que está sendo mostrado, eu vejo a verdade por trás do que está sendo falado, por trás do que está sendo exibido. Eu percebo o alvo que querem chegar. Isso é colocado em nós através do Espírito de Deus. O Senhor abre a nossa vista. Que vista nós estamos falando aqui? Essa aqui que eu operei para enxergar, para ler? Não estamos falando dessa vista. Nós estamos falando daquela vista espiritual. A gente vê além da conta. É aquela vista que quando você chega a pessoa perto da pessoa, a pessoa está lá quietinha, aí você fala assim, querido, Deus está me mostrando algo aqui, aí você fala algo para a pessoa fala, mas eu não falei disso para ninguém, ninguém sabia, mas você está tendo algo de Deus ali para falar, você está vendo a situação que não foi mostrada, é visão espiritual. Isso Deus dá, Deus concede, a gente pode pedir isso em oração para ajudar a igreja, que todo dom visa ministrar a igreja, né? Abençoar. Você pode pedir isso em oração. Senhor, me mostra o que está encoberto. Senhor, me mostra a dor do meu irmão para que eu possa ajudar. Isso você pode pedir em oração. E aí terminou o capítulo 9 aqui. E muitas vezes a ação, né, de Deus na vida da gente e a gente não considera. Ou sua vida começa a dar certo, você faz a faculdade, está ganhando dinheiro ali, fala assim, não, é com meu esforço mesmo, aqui eu não estou vendo Deus ainda. E não dá glória a Deus, não dá nada, segue sua vida. Segue então, achando que é pela força do seu próprio braço e não da ação de Deus. E essa cegueira pode estar vindo mesmo de Deus por conta da sua arrogância, por conta da soberba. Voltando aqui, queridos, oração, nós continuamos. Gil, a gente vai continuar orando pelo Brasil. Você não viu, não, o que aconteceu domingo, Gil? A Gil viu o que aconteceu domingo, tá? Mas nosso propósito é continuarmos a orar pela família, pelo Brasil e por Israel. Esse é um propósito desse grupo de oração. Em torno disso, a gente ora também por outras coisas. Hoje tem um pedido aí da Lorena, que é uma menina lá de Colatina, da Igreja da Marta, da Giovana, que está passando por uma problemática, estava esperando neném nasceu de 8 meses, prematuro, e está no hospital, em situação de risco, fazendo cirurgia, tão pequenininho, bebê, e está lá passando, lutando pela vida. Então, a gente vai orar pela Lorena, eu acho que é Noá o nome do menininho. E a gente vai orar pela Cláudia, também, que está aqui com a gente. O que a gente vai orar pela Cláudia? Lembra aí durante a semana, Senhor, abençoa a vida da Cláudia. A gente vai orar para Deus estar sustentando a Cláudia com o poder dele. E ele vai saber da necessidade bem específica dela, vai guardar, mas a Cláudia está precisando passar por essa etapa de vida, sentindo mesmo Deus guardando e sustentando a vida dela. Não o homem sustentando, mas Deus mesmo intervindo na vida dela e sustentando. Então, são motivos de oração bem específicos essa semana. Se você quer também mais oração específica, você pode falar, pode mandar uma mensagenzinha ou falar aqui, tá? A gente está aberto, mas a gente tem esses 3 alvos de oração e ao longo aí a gente vai orando também por orações específicas, amém? Amém. Então, vamos lá. Senhor Deus, nós queremos colocar a nossa família nesse momento diante de Ti, Senhor, como alvo proposto em nossos corações de sempre às segunda-feiras, com esse grupo, colocar cada um dos nossos familiares, os de perto,
os de longe e até aqueles a quem a gente nem conhece, nem tem intimidade nenhuma. Mas se são Amém. parentes nossos, Senhor, a gente coloca eles no teu altar nesse momento, pedindo que tu abençoes, pedindo que tu guardes a cada um, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor restaure saúde, dê a visão espiritual, Senhor. Hoje a gente viu que os fariseus estavam vendo, mas não viam nada. Que os nossos parentes, Senhor, vejam, que os olhos deles sejam abertos para ver o espiritual, para entender desse tempo em que estamos vivendo, para serem acolhidos, Senhor. Cada um colocamos diante de Ti, fazendo a oração, que nenhum deles se perca, Pai. Em nome de Jesus, estejam eles nesse momento aonde estiverem, que o teu amor os alcance, não os deixem, Senhor Deus, ficar desgarrado de ti, coloca neles um amor verdadeiro por ti, Senhor, constranja a nossa parentela a estar debaixo das tuas mãos, a estar buscando em ti a solução dos seus problemas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Colocamos também, Senhor Deus, a nossa nação diante de ti. Abençoamos, Senhor Deus, toda autoridade instituída por ti na nossa nação. Guardamos a vida deles com a tua proteção. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós queremos colocar em especial a vida do nosso presidente e a família dele, Jair Messias Bolsonaro, diante de ti. Que tu guarde o coração dele, que tu dê sabedoria e entendimento nesse momento, Senhor, que ele entenda, Senhor, algo de sobrenatural que o Senhor faz com ele, Pai, em nome de Jesus, guarda a vida dele, abençoamos já antecipadamente, sabemos que o Lula será presidente a partir de 1º de janeiro, se essa for a sua vontade, mas nós já queremos de antemão, antes que ele seja investido de autoridade, nós já queremos abençoar ele, a vida dele, a família, os projetos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que ele fique debaixo da tua mão protetora, da tua mão guardadora, seja abençoado, dê sabedoria para conduzir essa nação. Senhor, não permita, Senhor, que a nossa nação, Senhor, caia no esquecimento, Senhor Deus, do teu olhar, que a nossa nação mendigue, Senhor Deus, em nome de Jesus, proteja, Senhor, proteja os empresários, aqueles que têm emprego, aqueles que fazem empregos com as suas empresas, proteja, Senhor Deus, cada habitante, Senhor, do Brasil, guarda, Senhor, que tu abençoes a nossa nação, Senhor, de uma maneira poderosa, não permita, Senhor Deus, que os teus propósitos, teus sonhos sobre essa nação se desfaçam. Nós continuamos a declarar a sua bênção sobre o Brasil, nós continuamos a declarar que os teus propósitos, a tua fala sobre o Brasil como celeiro do mundo, vai se cumprir, Senhor Deus, não haverá obstáculo para o cumprimento da tua palavra sobre a nossa nação. Nós levantamos uma palavra de bênção sobre o Brasil. Abençoamos também a Israel, a Jerusalém, guarda aquela nação. Hoje eu estava ouvindo o rabino de lá falar que ontem foi assassinada uma pessoa na frente do supermercado, um terrorista matou um israelense. Senhor, uma terra que vive o tempo todo sendo foco de terrorista, de pessoas para acabar, uma nação tão pequenininha, do tamanho do nosso estado Sergipe, e é cercada de inimigo por todo lado. Mas, Senhor, foi uma nação onde o Senhor formou aquele povo. E nós cremos que é um propósito ali. Guarda aquela nação, Senhor. Amém. Deus, debaixo das tuas mãos. Senhor, colocamos, ó Pai, a vida da Lorena, do Noá,
Senhor Deus, esse bebê tão pequenininho, Senhor Deus, que veio ao mundo essa semana passada, Senhor, que o Senhor possa estar guardando essa vida, orientando os médicos, a equipe que está ali tratando, Senhor, que o seu propósito se cumpra na vida do Noah. Abençoa a Lorena e o Rômulo, os pais do Noah, Senhor Deus, dá a eles suporte para aguentar esse tempo, Senhor, um filho tão ansiado, tantos tratamentos, tantas coisas feitas para que tivesse um filho, e agora vem o Noah antes do tempo, com enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, sustenta esses pais, Senhor Deus, com a tua mão protetora, Pai, em nome de Jesus, revigora, Senhor Deus, o ânimo desses pais, consola através do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas orações diante de ti. Abençoa, Senhor, cada um que está participando aqui, os que vão ouvir mais adiante, Senhor, esse estudo, que todos sejam guardados, que todos sejam protegidos. Senhor, coloque em nós, ó Pai, uma fome de Ti, um desejo por Te conhecer mais de perto, um desejo por saber seus segredos. Fala conosco, Senhor, ao andarmos, Senhor, ao fazermos as nossas tarefas diárias, ao dormirmos, ao sonharmos, Senhor Deus, que o teu Espírito, Senhor, possa se comunicar com o nosso espírito e trazer, Senhor Deus, as tuas verdades. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos além, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos da tua direção em nossas vidas, Pai. Nossa oração, Senhor, entregamos tudo diante de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.